revista Maravilhosos, versão 2025. Eu, enfim, queria apresentar para vocês a programação do semestre, né? A gente já tem aqui, então, toda a última sexta-feira do mês, aqui nesse mesmo lugar, com a dona Cida, fornecendo pipoca. Então, a gente já tem aqui, né, toda a programação. Então, hoje é a professora Mônica, que eu já vou apresentar. Em abril, a gente tem a professora Mili Caldeira, que também é aqui do Instituto, vai falar sobre dispositivos quânticos. Então, o ano de 2025 é o ano da informação quântica, né? Então, vai ter bastante coisa, espero, acontecendo para comemorar esse ano. E, então, a professora Mir vem falar para a gente. Depois tem a professora Gabriela, que vai falar sobre pesquisas em neurônios e a conexão disso também com a recuperação de pacientes com AVC. E fechando o semestre tem o professor Pascoal falando de um projeto super interessante, bem inovador aqui do Instituto, que é a construção de um detector usando argônio líquido, né, para um experimento DUI, que é um experimento de detecção de neutrinos. Bom, então hoje, né, eu tenho a honra aqui de iniciar o trabalho com a nossa diretora, a professora Mônica Costa, que é diretora do DHW, para quem não conhece. E a professora Mônica é uma celebridade, né? Ela é uma pesquisadora renomada nacionalmente, internacionalmente, tem um currículo que não dá para descrever em poucas palavras, mas ela já foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisas e Materiais e é hoje nossa representante, até alguns meses, da área de matéria condensada no CNPq. Então, Mônica, muito obrigada por estar no nosso convite e também obrigada por fornecer pipoca para o nosso evento. Ó, gente, aqui como diretora você paga pipoca, por isso que ela está falando que eu forneci, tá? Mas não sou eu, é o Instituto. Bom, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês gostem de biologia, porque a gente vai falar coisas que não tem nada a ver com física, princípio. Mas eu só queria comentar que eu queria agradecer o convite da Batista, queria agradecer o pessoal que organiza os maravilhosos, mas eu queria comentar que eu tive uma apresentação aqui no dia 6 de março de 2020. Não falei sobre minha pesquisa, falei sobre outras coisas, mas foi uma semana antes da gente fechar a universidade por causa da pandemia do Covid-19. Né? Então, a gente já passou aí 5 anos, passaram 5 anos dessa data, recentemente. Então, ainda está fresco na minha memória, mas eu sei que a gente vai esquecendo. Mas é sempre bom a gente ter esse panorama que a gente precisa respeitar e conhecer a natureza para a gente conseguir, inclusive, sobreviver no planeta. Né? Bom, o que eu vou falar hoje é um pouco... Deixa eu ver aqui. Está funcionando. Eu acho que minha filha... não, está desligado. Falar sobre um filme de bactérias, a gente vai descobrir o que é isso daqui a pouco. Mas, antes disso, eu quero só fazer uma introdução histórica. O que eu vou contar para vocês aqui são mais de, sei lá, 20 anos, resumindo, tá? Em 40 minutos, 20 anos de história, de pesquisa em física experimental, tá? E eu sempre gosto de falar da pesquisa que eu faço, que ela está na fronteira da interdisciplinaridade. E eu uso essa figura aqui, minha filha está fraca, né? Então vai ser inglês. Tá, verdade. Desculpa, eu estou fazendo. Eu gosto de colocar essa imagem. Essa imagem tem aqui aluno da física. Eles já fizeram física moderna, laboratório de física moderna? Não. Tudo cara de novinho. Tá? Esse é um laboratório do quinto semestre, tá? E é o melhor laboratório que tem. A gente faz experimentos importantes da física moderna. Esse aqui é um experimento de Frank Hertz, onde você consegue ver a quantização da transferência de energia numa condição do elétron com átomo. E essas franjas aqui, isso aqui é um cátodo, tem vapor de mercúrio, a gente vê essas franjas aqui que tem emissão de luz, dessa condição, não sei o quê. Mas o mais impressionante é que os alunos chegam na disciplina, e para montar isso aqui, está tudo desmontado, tem que fazer funcionar, tem que dividir os dados, eles têm que integrar conhecimentos em várias áreas.
eletromag, termodinâmica, estatística, várias áreas da física, física moderna, tá? E, além de tudo, a eletrônica e a instrumentação. E é muito comum, eles têm uma dificuldade imensa. Tá? Eu estou falando, pelo menos, dos alunos que eu tenho curso já faz alguns anos, mas... Falando sério, quando o pessoal está tendo uma técnica super... Não está escutando? Nossa, esse é diferente do outro. Mas o que acontecia muitas vezes é que, como a gente aprende coisas separadas nas disciplinas, quando você vai para o laboratório e tem que integrar esse conhecimento, a coisa não vai tão fácil, porque a gente aprende tudo em caixinhas. E o problema da interdisciplinaridade é que ela é transversal nas caixinhas. Tá? Então, eu vou contar uma história aqui, eu vou contar uma história mesmo para vocês, de como que a gente trabalha na interdisciplinaridade. Como a Alice falou, eu sou física de formação, estudei aqui, sou primeira, tá? Meus pais, eu não podia ter estudado se não fosse no Unicamp, primeira geração de universidade pública, mas eu gostava de ciência em geral. E física, muitas vezes, me apresentado de uma forma meio chata, não sei se você já percebeu. Mas, no meu doutorado, por vários motivos, eu fiz um mestrado em física médica, depois eu fiz um doutorado trabalhando com materiais. Eu me apaixonei por materiais. Materiais é a base da tecnologia, é a integração da física com a química, com a engenharia. E a gente pode ver como que a gente avançou em ciência quando você olha que até 200 anos atrás a gente usava basicamente 3 elementos para toda a nossa civilização, para tudo que a gente tinha na sociedade. Tá? O carbono, o cálcio e o ferro. Só no último século, nós integramos na nossa tecnologia mais 70 outros elementos da tabela periódica, sem contar as coisas, né, que os físicos fazem, às vezes, com elementos diferentes. Então, hoje, a gente pode ajustar as propriedades dos materiais, a gente pode ajustar propriedades de superfície para fazer aquela superfície auto-limpantes, que nem lá na Alemanha, que o pessoal fazia xixi na igreja, eles puseram uma tinta repelente hidrofóbica, aí esse cara faz xixi, ele molha o pé dele, não molha a parede. Tá? A gente pode modelar, o bonito aqui, ele faz modelagem computacional, prever rotas de síntese em sílico, para não ter que ir para a bancada gastar material, então a gente primeiro prevê qual que é a melhor rota, depois vai para a bancada. Enfim, a gente pode fazer muita coisa, simular processo, inclusive, pensando no impacto ambiental, e tudo isso tem a ver com o design de materiais. Tá? A gente pode sempre pensar em materiais com melhor desempenho, compatibilidade ambiental, reciclagem, muitas áreas que a gente tem hoje. Ou seja, tudo que a gente está fazendo hoje depende de materiais, tá? Nosso conhecimento. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre materiais, o site da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais tem muita informação e as redes sociais também. Aí, aproveitando que março ainda é o mês da mulher, apesar de ser um dia só, eu aproveito e falo que isso aqui é um número de uma revista que eu trabalho como editora, que fala sobre, que todo mundo pode ler, porque a CAPES tem um acordo da ICS, então é aberta para todo mundo que esteja dentro da universidade. Tá? Então, se vocês estiverem conectados na rede científica da universidade, vocês conseguem acessar. Fala sobre as mulheres em nanociência. Vou falar o que é nanociência daqui a pouquinho, mas só adiantando, é uma parte da ciência de materiais em geral, em que as mulheres adoram. Então, aqui nesse artigo tem uma conversa entre 4 editoras, que é a Jace e eu, aqui, Estados Unidos, Brasil, Japão e Índia, sobre o que é trabalhar em ciência dos materiais. E é justamente a diversidade, aliás, a Patrícia, que ali também tem o post dela falando, e tem uma de uma outra aluna da Unicamp. Tá? Bom, eu trabalho na Unicamp, mas eu não trabalho num lugar só. Então, se vocês olharem, aqui é o departamento de física aplicada, onde fica meu laboratório. Aqui é o laboratório de multiusuário, onde a gente usa um monte de equipamento. Aqui é o Instituto de Fotônica Aplicada à Biologia Celular, que fica lá no IB. Tem um monte de microscópio que a gente usa. Aqui tem o CCS Nano, onde a gente usa também uma série de outros equipamentos. Isso é uma coisa que lá fora todo mundo acha estranho, porque você não fica andando pelo campus com as amostras que você tem, tá? Normalmente, às vezes, você nem pode sair do laboratório com elas, mas a gente tem que sair porque a gente trabalha no Brasil. Além disso, a gente também usa o CNPEM e outros. Meus alunos já foram para o Rio Grande do Sul, sempre para a Europa, para fazer algum estudo ou alguma análise, tá? Mas isso é porque a nossa infraestrutura é uma estrutura de país em desenvolvimento e a gente tem que conectar e compartilhar equipamentos para poder fazer funcionar. Mas,
Dentro de materiais, uma coisa que eu trabalhei lá desde o começo do meu doutorado foi com semicondutores 3.5. Tá? Basicamente, tudo que vocês têm aqui, display, fibra ótica, internet, depende desses materiais. A comunicação ótica depende desses materiais. Por quê? Eles são materiais, por exemplo, arsenete de galho, fosfeto de índio, que usam a coluna 3 e 5 da tabela periódica. Isso aqui é um gráfico, eu não vou explicar o gráfico, mas a ideia é a seguinte. Se eu pensar que meu material é feito de átomos que se colocam nesses vértices de um cubinho, esse arranjo que eu tenho vai ter um tamanho, que é esse tamanho que está dado aqui, tá? E essa distribuição vai me dar uma emissão de luz em alguns casos. E se eu quiser uma emissão de luz no visível, eu tenho alguns materiais aqui que vão emitir no visível. Se eu fizer uma emissão do infravermelho, que é onde você usa a comunicação ótica na fibra, que vocês têm quando sinal de internet em casa, você usa esses materiais aqui. E são alguns desses materiais que a gente estudou durante muito tempo. Mas antes de falar e adiante, eu preciso também falar de um conceito que é o de escala. Tá? Então, a gente está acostumado a ver as coisas. Se vocês olharem lá o primeiro microscópio, esqueci o nome dele, Levi. O nome dele, esqueci. Ele começou a ver umas coisas se mexendo, né? Daí o Robert Brown, que descobriu que aquelas coisas se mexendo não era bicho, mas eram partículas em suspensão, daí veio o movimento browniano. Isso aqui está na fronteira entre o que a gente vê com o olho humano, escalas da ordem de centímetros, milímetros, até o que a gente usa a luz para ver, na faixa de micrômetros, tá? Se eu quiser ver coisas menores, eu tenho que mudar meu instrumento. Então, se eu quiser ver, por exemplo, coisas na biologia, eu vou estar chegando na nanoscala, ou seja, eu vou estar pegando 1 milímetro, dividindo por 1000, eu tenho um micro, dividindo por 1000, eu tenho um nanômetro, tá? Então, basicamente, um fio de cabelo está por aqui, entre da ordem de 100 micros. Se eu quero pensar no DNA, eu estou pensando na ordem de nanômetro, tá? E se eu, obviamente, pensar em átomos, obviamente, isso aqui é um modelo ilustrativo, né? Todo mundo sabe que isso não é o átomo. Eu tenho que usar outras ferramentas, microscópio eletrônico, ou microscópio de isolamento, e coisas do tipo, tá? Só para lembrar, então, que a escala implica em mudança do instrumento de observação, ok? Bom, então, se eu voltar nos materiais, o que acontece? Tem uma coisa interessante. Se eu pegar um pedaço de silício desse tamanho, ou de fosfeto de índio desse tamanho, e calcular o tamanho do cubinho e a faixa de emissão, eu vou usar esse gráfico. Se eu começar a diminuir o tamanho desse material, eu começo a mexer nas propriedades dele, como eu falei lá no começo dos materiais. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de quantum dots. Já ouviram falar de quantum dots? Ninguém tem televisão comigo. Tem uma palestra do professor gravada sobre quantum dots, tá? Então, hoje, vocês têm televisores, desculpe, que são a base feitos com quantum dots, tá? Que são esses materiais que, se eu mudo o tamanho, eu consigo mudar o espectro de emissão. Porque eu mudo essas propriedades eletrônicas deles. No caso, tem quantum dots que são essas esferas nanométricas, mas a gente, no laboratório, trabalhava com outro tipo de nanoestrutura, ou seja, uma estrutura, um material que está na forma nanométrica, tá? E o conceito que a gente usava era simplesmente um microfio de silício que apareceu lá em 63, não é a minha idade, antes. E hoje a gente transportou para materiais 3.5 também para silício, mas numa escala diferente. Se aqui era meio milímetro, aqui eu tenho 1 micron, tá? Isso aqui tem alguns dezenas de nanômetros de tamanho e 1 micron de tamanho, de comprimento. Então, são materiais que eu posso mudar a forma, por uma série de motivos, se vocês quiserem, depois eu explico, eu posso mudar a forma de organização dos átomos de um tipo, por exemplo, aqui é cúbico, para uma formação hexagonal. E com isso eu mudo as propriedades eletrônicas. Eu mudo, por exemplo, a faixa de emissão desse material, tá? E por isso ele se torna interessante de pesquisar, estudar, e isso que a gente fez lá no laboratório. Então, a ideia é o seguinte: eu pego uma partícula metálica
eu coloco ela em condições que ela age como uma esponja. Ela chupa o material do vapor que tem em volta dela e de novo, sem entrar nos detalhes, ela começa a formar uma fase sólida aqui. Então, se eu colocar vapor de silício em volta do ouro, eu consigo formar uma fase sólida no nanofio de silício, tá? Lá no laboratório a gente fazia isso, mas não com silício, com fosfato de índio ou com outros materiais, ou depositando as nanopartículas que vinham numa solução, ou fazendo arranjos de nanopartículas, usando lá o equipamento do CCS Nano. Então, basicamente, isso aqui é só para vocês pegarem a ideia de como é que faz o material. Eu tenho a partícula metálica, eu ponho vapor de índio e fósforo, começa a crescer, daí eu troco o fósforo por arsênico, começa a crescer outro material, e vou trocando e vou fazendo isso dentro de um sistema que, infelizmente, esse ano está sendo desabilitado depois de 30 anos funcionando. Está doendo no coração. E aí a gente consegue ter, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, que o Diego aqui faz aos montes, do fosfato de índio, arseneto de índio, fosfato de índio e a minha partícula metálica. Tá? Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu comecei com materiais, mas lembra que eu fiz o mestrado em física médica? Eu sempre gostei de biologia. E para fazer esse tipo de trabalho, a gente trabalhou muito com todos os tipos de técnicas de microscopia. Eletromagnética óptica, fluorescência, microscopia de força atômica. Então, com isso, a gente começava a ver uma série de coisas interessantes, não só em materiais. E o que acontece? A gente começou a trabalhar com nanofios semicondutores por conta da parte de física e eletrônica, tá? Nós acabamos usando em biologia. E é essa história que eu vou contar para vocês hoje, tentar, né? Por quê? Porque vários desses nanomateriais são integráveis com sistemas biológicos, tá? Quem tiver curiosidade, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, esse aqui são nanofios. Aqui a parte branca é um metal, certo, de eletrodo, interfaceando com o neurônio, e você consegue medir os sinais de ativação desse neurônio com esse tipo de eletrodo. Esse é um trabalho do Jacob Robson, quando ele estava em Harvard, ainda faz tempo, no pós-doutorado. Depois ele mudou para o Rice. Esse é um outro trabalho mais recente, que eu acho muito legal. Ele faz uma cavidade microfluídica, ou seja, um canalzinho de líquido muito estreito, coloca um verme dentro, o C. elegans, que é um verme que a gente conhece a estrutura dos neurônios dele. Tem 392 neurônios que integraram. Ele faz alguns eletrodos na lateral e ele consegue estudar como são os sinais nervosos desse verme entalado no canal, porque esse verme serve como modelo para várias doenças neurológicas, tá? Aqui é outro grupo do John Rogers, que está em Northwestern, em que isso aqui é silício, gente. Silício nano, ele é flexível. Silício é um material duro, entendeu? Você joga no chão e não quebra. Mas ele faz tão fino, tão que fica flexível. E com isso ele consegue, por exemplo, fazer eletrodos que se amoldam no coração para medir frequência cardíaca, etc. E tal. Junta isso com um sensor sem fio e ele está fazendo um monte de dispositivos biomédicos lá para o grupo dele, entre outras coisas, tá? Mas um exemplo, para quem quiser ver, e o que eu vou contar agora é um pouco a história de como eu entrei mais para a biologia. E os acasos da ciência, tá? Eu trabalhava com materiais, estava procurando outras coisas para fazer, porque depois de uns 10 anos trabalhando com qualquer coisa sentido. Tá? Fica chato. E aí eu encontrei, estava trabalhando com um pouco de biomateriais, usando microscopia, e encontrei uma amiga de uma amiga minha, que é casada com professora de física. Essa amiga minha é bióloga, a amiga dela também era bióloga. E ela estava com um problema de microscopia, mas não entendendo a microscopia que ela estava fazendo das bactérias que ela crescia. Eu lembro que a gente falou, ela falou, me manda aqui para eu ver e tal. Aí eu olhei, ela me fez uma pergunta que eu levei 5 anos para responder. A pergunta não era sobre a microscopia, era sobre o que ela estava vendo da microscopia. Mas foi aí que eu conheci uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, tá? Ela é uma bactéria, é um fitopatógeno, ela está presente no mundo todo, ela afeta várias culturas de plantas, o que é ótimo que eu posso fazer com um laboratório de física, que ninguém sabe nada de bactéria, ninguém vai se intoxicar. Ela é uma bactéria gram-negativa, essa aqui é a imagem da bactéria, é um bastonete, tá?
ela tem algumas características. Ela tem uma baixa taxa de crescimento, ela leva de 6 a 24 horas para duplicar, a E. coli leva 6 minutos, tá? O que quer dizer isso? Eu consigo seguir ela no laboratório, né? Ela é inócua para seres humanos e eu sei qual é o genoma dela. Eu posso fazer um PCR e dizer essa bactéria é Xylella, tá? Porque pode ter contaminação, sim. Qual é o problema? Ela forma uma coisa chamada biofilme dos vasos do xilema, tá? E isso faz com que a planta fique com sede. Só para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico de 2023 de uma organização europeia que segue a Xylella no mundo inteiro. Ela está espalhada nas Américas, entrou na Europa, está entrando na Ásia, e se vocês olharem isso é 2023, 2025, ela já chegou no Irã, ela entrou aqui em um pedaço da China, ela chegou na Colômbia, no Peru, e está se espalhando. Tá? Qual que é o problema? Ela acaba com algumas plantas. Então, aqui são as videiras da Califórnia, tá? Aqui eles chamam de toasted grapevines, porque elas morrem, ficam todas amarelinhas, porque não tem água subindo por dentro da planta, pelo xilema. E a bactéria é transmitida por uma cigarra. Aqui no Brasil, ela causa a clorose variegata de citrus. Não sei traduzir. E que, basicamente, deixa as laranjas. Isso é uma laranja normal, isso é uma laranja de uma planta afetada pela Xylella. Tá? Então, eu acho que minha avó tinha uma laranjeira dessa, porque eu lembro que ela tinha um monte de laranja que não tinha açúcar. E se vocês pensarem que a maior parte do suco, esse suco de caixa que a gente compra, em qualquer lugar do mundo, vem do Brasil, da Espanha e da Flórida. Inclusive, a Flórida caiu bastante a produção por conta da Xylella. Tá? Se você afeta a produção da planta, afeta a economia local desses setores. Então, por isso, a Xylella foi escolhida para ser estudada num processo de instalação genômica aqui no estado de São Paulo há mais de 30 anos. Tá? Então, quando a gente chegou na Xylella, já tinha muito estudo sobre Xylella. Mas, eu falei do biofilme. E está no título da palestra, eu não cheguei nele ainda. Biofilme, o que é? É basicamente a placa bacteriana que vocês têm nos dentes. Tá? O que acontece? A bactéria chega na superfície, ela entende que está na superfície e começa a secretar essa colinha aqui. Tá? Ela começa a se duplicar, começa a crescer uma cápsula, essa cápsula cresce até o momento que ela fica tão grande que ela começa a dissolver a cápsula e soltar as bactérias para começar o ciclo de novo. Biofilmes são a causa da maior parte das infecções hospitalares. Por quê? Porque essa cápsula aqui, ela protege as bactérias de qualquer coisa que está do lado de fora. Tá? Então, essa cápsula... Então, se a gente pensar, ele tem um processo de adesão da bactéria. Inicialmente, ela é reversível, porque ela é basicamente eletrostática ou química. Ela começa a secretar um material que é basicamente polissacarídeo. E aí a adesão se torna irreversível. E esse é o motivo por que vocês têm que escovar o dente uma vez por dia, porque senão a bactéria que está no dente gruda e só o dentista com aquele ferrinho consegue tirar. Tá? Aí, a partir do momento que ela cria essa cápsula, isso muda a construção química dessa matriz. Se aqui era basicamente polissacarídeo, aqui já tem lipídio, DNA, proteína, polissacarídeo, enfim, tudo que o físico não gosta. Porque a gente nunca estudou isso na física, tá? E, eventualmente, o que acontece? O biofilme se torna muito grande, os nutrientes que estão no meio não conseguem chegar, e ela começa a criar sinais para destruir isso e começar de novo. Ok? Então, a gente chama essa matriz de EPS, que é um acrônimo para substâncias poliméricas extracelulares, e ela pode ser solúvel, como no caso inicial, por isso a bactéria sai, pode ser capsular, em que ela já está envolvendo toda a célula, e ela pode ser o que se chama de slime, ou meleca mesmo, geleia, não sei se quiser traduzir, que é essa matriz que está um negócio mole. Então, você via aqueles materiais sujos, cano sujo, que tem uma meleca, provavelmente é um biofilme bacteriano, tá? Bom, então, voltando no conceito, a bactéria, ela tem uma estrutura, essa E. coli, ela tem uma estrutura que é uma membrana,
e o material genético está solto aqui dentro, não tem núcleo, e ela tem uma série de proteínas fimbriais e flagelos que podem ser usados para a locomoção. Se a gente olhar em mais detalhe, elas se dividem em gram negativo e gram positivo por conta da estrutura da membrana. A gram negativa tem uma estrutura mais complexa de membrana, a chilera é gram negativa. E se a gente olhar em mais detalhe, aí a coisa fica um horror, porque começa a entrar um monte de molécula diferente aqui, numa estrutura de bicamada lipídica, e aí a coisa complica. Mas, como eu sou física, o que a gente faz? A gente transforma a bactéria numa bactéria, mas não põe em vácuo, senão ela morre. Então a gente coloca ela no meio líquido. Pronto. E aí, a partir daí, a gente observa. Bom, gostaram? A gente resolve qualquer coisa. Bom, tudo isso que eu estou falando aconteceu lá em 2010. A Gabriela era aluna de doutorado no grupo, hoje ela era professora na Finlândia, porque ela foi fazer um estágio na Alemanha no doutorado, conheceu um finlandês, e ela fez para conseguir um pós-doutorado na Finlândia. E hoje ela casou, tá? com namorado. Tá? Na época, a gente não entendia nada de bactéria. Então, eu assim, falei com essa minha colega, a Alessandra, lá do Instituto Agronômico, e ela falou, eu falei, por que vocês estudam uma bactéria de planta em cima de vidro? Ela falou, porque todo mundo estuda bactéria em cima de vidro. Eu falei, mas a planta não tem vidro. Ela falou, mas a gente não sabe fazer outra coisa. Eu falei, isso eu sei, porque é materiais. Então, nós temos estudos em cima de materiais que mimetizam celulose, tá? Etilcelulose, acetacelulose, e a gente, em filmes, montava tudo. Primeiro, por quê? Porque a gente começou a estudar o crescimento em alguns dias. Então, voltando lá no biofilme, a gente queria ver isso aqui. Por quê? Porque os biólogos estavam daqui para cá. Então, a gente queria entender esse começo. Então, a gente começou a colocar outros materiais em cima do vidro e a bactéria mudava tudo, tá? Então, a gente fez experimentos. Eu não falei, mas uma coisa que a bactéria é muito esperta, a bactéria tem que sobreviver. A gente pode acabar a vida no planeta, as bactérias vão continuar. Ela pode modular a expressão dos genes que ela tem mediante o que ela sente no ambiente, tá? Isso é uma das coisas que complica bem a história. Mas a gente via até que a expressão dos genes mudava dependendo da superfície em que ela estava. As proteínas que ela tinha na membrana interagiam diferente com a superfície, principalmente as superfícies que tinham domínios elétricos. Foi um caos. Mas, enfim, a Gabriela terminou o doutorado e, nessa época, nós demos muita sorte. Por quê? Porque até então a gente estava trabalhando com a bactéria que a gente chama selvagem. Ou seja, aquela bactéria que tem na planta. Aí, os nossos colaboradores conseguiram. Eles não conseguem fazer uma mutante de Xilema. O que é uma mutante? Você vai lá e apaga um gene. Então, ela deixa de produzir uma coisa e ela vai produzir naturalmente. Porém, eles conseguem introduzir genes na bactéria. Tá? E eles fizeram isso com o GFP, que é uma proteína fluorescente do verde, que tem água viva, que deu o Prêmio Nobel de 2008 em Química, e colocaram na Xilema. E olha, a Xilema parece uma lâmpada. Linda, maravilhosa. Isso aqui é microscopia de fluorescência, microscopia óptica de fluorescência, tá? E a gente conseguia ver muito facilmente, muito mais facilmente, a bactéria no líquido, tá? E foi assim que começou a história. Esse trabalho, basicamente, foi o Duca, que fazia doutorado lá no grupo da época, e eu tive muita sorte em trazer o Richard. O Richard era um alemão que tinha uma namorada brasileira e que quis vir para o Brasil com ela. Ele estava procurando lugar, já tinha procurado no Rio, já tinha ido no Cemitério, e ele estava procurando um pós-doc. E eu olhei o currículo dele, ele era biólogo com doutorado em física-química. Eu falei, gente, achei, é isso que eu preciso. Aí o Richard veio para cá e a gente resolveu estudar o ciclo da vida da Xilema, tá? Eu vou tentar resumir aqui, senão eu vou acabar isso. Bom, isso aqui são só resumos de vários tipos de microscopia que a gente usou. Aqui tem microscopia de fluorescência, microscopia eletrônica, microscopia de força atômica com modo elétrico. Que mais? Microscopia de fluorescência com marcação. O que a gente descobriu olhando? Aqui a gente está vendo uma célula. Uma. A célula, que é essa aqui, quando a gente colocou no microscópio de fluorescência do nosso laboratório, que é um microscópio que a gente chama de campo, né? Não sei traduzir o Whitefield, mas vocês entendem. Eu vejo tudo junto e não só cada plano separado da imagem. Eu via um ponto quando eu focava perto do vidro e quando eu subia o foco, eu via uns borrões.
Aí a gente olhou aquilo e falou assim, nossa, essa bactéria está em pé? Aí nós demos sorte que lá no Infabic tinha chegado um microscópio de aquisição de imagens rápidas, tá? Porque depois, eu posso depois explicar por que às vezes uma técnica não serve ou não. Mas aí a gente conseguiu ver que não só a bactéria aderia pelo polo, mas ela começava a secretar o EPS inicial, só que esse EPS não era suficiente para fixá-la, como o modelo dizia. Por quê? Porque ela saía e ficava um buraquinho aqui onde ela estava. Aí nós fomos seguindo e vendo que ela tinha que ter o polo coberto por EPS para ficar na superfície. Aí ela já não saía tão fácil. Enfim, olhamos, vimos, ela começa a cobrir a superfície do EPS, ela faz uma cama em volta e novas bactérias vêm lá. Tá? O que é interessante? Isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 bactérias. Só essa está aderida no vírus. As outras estão tudo penduradas nela. Aqui também. Só essas daqui estão aderidas no vidro. O resto está tudo pendurado uma na outra. Então, ela forma um arranjo meio exótico que ninguém tinha visto até então. Outra coisa que a gente viu foi que quando eu tinha 2 clusters, como a gente chama, né? Não é um biofilme ainda, é um agregado de células, começa a aparecer umas células elongadas aqui no meio. 50 micra, a bactéria tem 5. Aí eu falava para os biólogos, não, isso é contaminação por fungo. Só que eu estava olhando a assinatura espectral do GFP. E o fungo que está lá não tem GFP. Então, eu estou vendo a chorada. E aí ficou essa dúvida aí. O que é essa bactéria elongada que ela fica aqui aparecendo no meio dos clusters, mesmo quando eles são grandes? Também vimos. Isso aqui é um corte do xilema da planta. O xilema onde passa água, eu esqueci de falar, né? Da raiz para as folhas. Isso aqui é um corte feito por 2 pesquisadores lá atrás, 2004, e esse leite aqui eu vou falar lá no slide final, em que eles cortam. Isso aqui é o xilema, e aqui eu tenho as bactérias e tem essas coisas meio penduradas aqui. Né? EPS e tal. E nós fomos procurar e a gente achou. Ela forma, tipo, filamentos de EPS, que nas nossas imagens aparecem colapsados, tem até espessuras bem definidas. Enfim, basicamente, a gente estava olhando em cima do muro, vendo o que a bactéria faz. Em muitas técnicas diferentes e num intervalo que os biólogos nunca tinham visto. Tá? Então, com isso, e aí eu quero reforçar, como é que a gente avança assim? A gente viu o que a bactéria estava fazendo. Mas a gente é físico, a gente às vezes quer focar em alguma coisa. Então, daqui para frente, vou tentar falar rapidamente de 2 questões que a gente trabalhou a partir daí. Se ela adere, eu consigo medir a força de adesão? Será que eu consigo usar nanomateriais para isso? Primeira pergunta. E a segunda é aquela bactéria elongada, que na literatura se chama filamentação. Bactéria filamento, tá? Fica muito mais longa. Será que isso tem alguma coisa a ver com o meu filme ou não? Eu vi aquilo por acaso, tá? Pode ser por acaso. Então, eu vou tentar resumir aqui rapidamente como que a gente investigou essas 2 coisas usando o nosso conhecimento em microscopia e em nanomateriais, tá? Então, medidas de força, todo mundo aqui já pescou ou já viu uma pescaria? Como é que você sabe que você pegou um peixe grande? Você vê a vara de pescar fazer assim, né? A mesma ideia se aplica se você colocar um nanofio e uma célula do lado. Se ela der, o nanofio vai defletir, tá? Existiam alguns artigos que fazem isso com células humanas. Células humanas são imensas, comparado com a bactéria, né? São dezenas de micrometros, e a nossa bactéria tem aí 5 micras de tamanho e meio micro de largura. Então, a gente resolveu ver se a gente conseguir usar os nanofios para medir a força com que a bactéria adere. Porque físico gosta de medir coisa quantitativa também, de vez em quando, não só ficar olhando, né? Tá? Aí, os nanofios que a gente fazia no laboratório, na época, ainda a gente fazia os fios, mas os arrays, que são esses montes de nanofio tudo bonitinho, que nem esse daqui, que eu emprestei da Holanda, não estavam prontos. E o Bruno e a Mariana trabalharam muito nisso. Até a gente conseguiu fazer, mas não dava para esperar para a bactéria. Então, como que a gente fez? Como a gente tinha os nanofios de INP, fosfetídeo, lá da Holanda, eu falei, tá, vamos pegar uma superfície sem nanofio e ver o que a bactéria faz, e uma superfície com nanofio. Só que a microscopia eletrônica,
Isso aqui que vocês estão vendo são os nanofios vistos de cima. Então, esses pontinhos brancos aqui são as partículas de ouro que estão no topo do nanofio. Então, vocês podem ver nitidamente que ela já começa a fazer coisa diferente. Ela começa a seguir o arranjo dos nanofios. Obviamente, a gente escolheu uma geometria aqui que ela conseguisse interagir. E dá para ver aqui na microscopia de fluorescência que ela faz uns ângulos, umas coisas que aqui não aparecem. E depois a gente fez experimentos mostrando que o fio realmente ele muda de conformação conforme que a vara de pescar. Tá? Então, com isso, a gente... esqueci de falar, né? É uma coisa muito importante. Como é que a gente calcula a força? Vocês querem saber de Hooke? É com ela. Tá? Claro, tem um certo limite ali de ângulo, né? Tem que ser ângulos pequenos, velocidade respeitada. Mas é basicamente a lei de Hooke. Então, fazendo uma continha com as características do nosso fio, a gente consegue medir força de nanomilton. 10 a menos 9 Newton. Isso está na faixa de interação da interação mediada por EPS. Tá? Bom, esqueci de falar, esse trabalho foi o Richard, que era pós-doc, e daí chegou para a Sandra, que veio lá da Índia, porque eu tinha um projeto BRICS na época, e ele veio como pós-doc e depois o Richard. Bom, fizemos as medidas tudo no microscópio eletrônico. Por quê? Porque é rápido e fácil. Primeira regra da física experimental, você não vai medir uma coisa com a técnica mais complicada do mundo. Você começa com a técnica mais simples que você tem disponível. Nem sempre você tem disponível a mais simples. Mas você tenta ir com a mais simples, mais barata, que vai gastar menos tempo e te dar a resposta que você quer dar. Tá? Então, a gente fez tudo no microscópio eletrônico. Então, a gente conseguia medir a deflexão dos fios que estavam em contato com a bactéria e o EPS. E a gente viu que as forças nos polos eram maiores que as forças ao redor da bactéria. E a gente viu também o EPS, daqueles filamentos lá, que eles conseguiam deformar os fios. Aqui tem uma bactéria e o resto é EPS. Tá, mas isso é seco. Estou no microscópio eletrônico, em vácuo. A minha matriz é altamente tratada. Então, você vai que eu estou vendo que alguma coisa vem a realidade? Ou é um físico inventando Então, a gente foi com esse resultado, porque a gente sabia que pelo menos o nanofio estava respondendo. Nós fizemos um experimento muito mais complicado. Fomos lá no Fabic, no microscópio confocal, tá? O microscópio confocal, basicamente, ele tem um laser que vai varrendo a superfície, medindo ponto a ponto a interação com aquela superfície, e eu posso fazer uma renderização, eu posso escolher um plano focal que eu quero fazer a medida. Então, a gente escolhia o plano focal no topo dos nanofios e achava as bactérias que estavam interagindo com ele. E aí, esse vídeo aí que já passou, é a bactéria, o GFP dela. Aqui o laser azul, que está excitando a fluorescência da bactéria, sendo refletido no ouro lá do nanofio. E eu consigo medir quanto que os nanofios estão rodando, fazendo aí um tratamento de imagem com software comercial naquela época. Aqui o GFP sobe porque ele tem um fenômeno, quando você fica focando muito com o laser em cima dele, ele morre, tá? Uma fotoglitch. A gente fez uma série de experimentos in vitro, medindo essas forças em nanofios diferentes, medindo sempre um nanofio de controle. Por quê? Porque tem ruído, o nanofio vibra, o nanofio mexe. E vimos, por exemplo, nesse caso aqui é uma bactéria em pé. Ela está aderida no fio 1, que mostra forças aqui compatíveis com a adesão. Nos outros fios, no 2, no 3, no 4, você vê que no 2 ela tem um pouquinho de forças aqui aparecendo, no 3 e 4 não tem nada. Tá? Então, ela está realmente aderida no 1. Bom, então, primeira pergunta. Podemos usar nanofio para medir força de adesão? Podemos. Certo? Tá, e daí? O que eu faço com isso? Então, na época, lembra que eu falei que tinha uma proteína lá da Gabriela, que eu tinha medido que a interação da proteína com a superfície estava diferente? Um outro projeto que a gente tinha do grupo, a gente tinha feito um biosensor. Biosensor é um sensor que mede, por exemplo, quando vocês fazem teste de gravidez, é um biosensor. Tá? Você está medindo a presença de uma certa biomolécula lá. Então, a gente sabia prender moléculas na superfície. Nós pegamos o protocolo do biosensor e aplicamos no nanofio. O que a gente fez? A gente pegou a proteína da bactéria, que ela libera no ambiente por meio de vesículas, eu pulei essa parte, mas tem uma razão por causa disso, e prendemos na parede do nanofio.
E aí comparamos a interação monofil com a bactéria com a proteína e sem a proteína, tá? Então, esse foi a segunda etapa. Então, fizemos aqui, isso aqui mostra que a proteína está no mesmo lugar que o monofil, fizemos um monte de coisa para verificar. Eu vou mostrar um gráfico aqui, não assustem, mas depois eu resumo. Então, isso aqui é um resumo de todas as medidas que a gente fez. E isso é um gráfico que eu aprendi com os biólogos, porque eu não conhecia. Agora todo mundo sabe, na época ninguém conhecia. Chama box plot, tá? Então, imagina assim, eu medi... Tchau, Bruninho. Eu medi 100 vezes a interação, 100 mil vezes a interação, e eu vejo qual o valor da força. Calculo o valor da força para cada reflexão. E faço um histograma. Só que eu represento esse histograma aqui. Isso aqui representa 50% das medidas. Essa é a mediana, esse é o valor médio. Aqui é o primeiro quartil, 25%, e aqui é os 75% restantes. Então, resumindo esse gráfico que a gente fez com proteína, sem proteína, com a bactéria interna, com a bactéria deitada, com a bactéria mexendo, com a bactéria se mexendo, está aqui. As forças mais altas, sempre no polo, como a gente tinha visto no microscópio eletrônico, mas agora com uma precisão muito maior, e quando a proteína está presa na superfície. Então, essa proteína, que ela expressa muito no início do ciclo da lesão, realmente ancora melhor a bactéria. Tá? De novo, utilitância. Isso foi um outro artigo. A Eudemiane estava entrando no doutorado, ela tinha trabalhado com bioseleção no mestrado, e a gente queria fazer outra coisa, então nós continuamos esse trabalho que o Prasanna tinha feito lá no laboratório. O que a gente precisava? Melhorar a localização daquele ápice do fio, porque a gente tinha muito ruído, né? E saber que tipo de ruído era aquele, é muito difícil que eu possa saber o que está lidando. Então, a gente pegou e começamos a mexer no setup experimental. Então, isso aqui é uma representação da medida do confocal, que eu basicamente tenho o laser aqui varrendo a superfície, e nós começamos a varrer a superfície com velocidades diferentes, tá? E aqui é um gráfico das forças medidas, na verdade, o deslocamento do ápice, nas três velocidades de varredura, frequências de varredura que a gente usou. Então, nós temos isso em ar, no meio de cultura, e o que a gente viu, isso aqui é um gráfico da variância do sinal em função da janela de vínculo, mas o fato de que essas três curvas colapsam em cima da outra me mostram que o fio está vibrando por excitação térmica. Ou seja, ele está numa temperatura e está vibrando. Então, ele está vibrando naturalmente. Se a bactéria está lá, não está vibrando. Quando a bactéria chega, essa vibração muda de frequência. Então, quando a gente muda a frequência de varredura, a gente consegue eliminar muito desse ruído térmico e consegue uma melhor detecção do fio, da posição do fio. Então, eu consigo medir a deflexão com mais precisão. Depois disso, ela fez, a Eudemiane trabalhou muito, uma substância chamada N-acetilcisteína, tá? A N-acetilcisteína é o famoso xarope que a gente usa para tosse. Já compraram aquele sachêzinho na farmácia? Por quê? Porque ele dissolve muito. De alguma forma, ele pega a secreção da gripe e ajuda ela a ser mais fluida, de tal forma que a gente consiga expelir. E tem dois possíveis papéis porque essa molécula poderia ajudar na eliminação de biofilmes. Uma é quebra de pontos de disulfeto, que é simplesmente eliminar algumas ligações químicas que a bactéria faz na superfície, e outra como precursor de algo aqui, glutationa, que a bactéria usa no metabolismo dela. Bom, a tese da Eudemiane foi nisso, não vou resumir em 2 slides, mas só para vocês terem uma ideia. A gente usou microscopia de fluorescência. O que vocês estão vendo aqui são imagens de biofilmes, tá? Bem pequenininhos ainda, onde a bactéria está em verde e o EPS está marcado em vermelho. A gente gruda o fluorófilo lá no EPS para ver ele brilhante, tá? Esse é o controle dos biofilmes que foram crescidos sem nada, e esses são os biofilmes onde a gente coloca a N-acetilcisteína ou NAC. E a gente vê que os biofilmes somem. Então, a pergunta que surgiu daí, será que a gente consegue medir essa interação usando os nossos monofios como sensores de força, sensores de interação? E aqui são alguns resultados da tese da Eudemiane, em que a gente olha células individuais. Vou botar aqui para correr o vídeo, só para não ficar muito... Esse aqui é uma célula que está presa no nanofio, estou vendo só um pedacinho dela.
tá? Porque eu estou focando no plano, ela está em pé, ela está mexendo, 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 e chega uma hora que ela some. Sumiu. E quando a gente segue ela na hora que ela some, a gente vê que, na verdade, não é uma célula, são 3. Então, nesses experimentos, a gente viu, por exemplo, a interação da célula com a superfície sumiu. Por quê? Porque havia EPS. A interação célula-célula se manteve, porque ela não havia EPS. Então, realmente, o NAC está atacando o EPS. A gente fez um monte de medidas, de velocidade de bactéria, de força em função, mas a gente viu que aquela força de adesão, nós chamamos errado. Porque ela não era uma força só de adesão. Porque a força crescia quando a bactéria estava soltando. Eu falei, mas força de adesão que cresce quando a bactéria está soltando. Na realidade, é a força que a bactéria imprime no nanofio, e na hora que ela está soltando, o EPS está saindo, ela fica mais livre. A gente pode ver isso nesses vídeos aqui. Essa bactéria de cima é o controle, o azulzinho é a trajetória dela, e essa é com o LAC. Então, elas começam se movendo igual, aí conforme o EPS vai saindo, ela começa a se mover muito mais do que a que está no controle. Tá? Então, a gente conseguiu uma série de medidas. De novo, para quê? Para a gente conhecer o que a bactéria faz e tentar entender, para tentar interagir e controlar. São experimentos que os biólogos não fazem. Tá? As coisas que a gente faz, a gente discute, mas são todos feitos no laboratório. A outra coisa que eu vou tentar falar rapidamente aqui é a questão da filamentação. Lembra a bactéria alongada? Foi a outra pergunta que ficou aberta lá em 2015. E a filamentação é basicamente um mecanismo de proteção da bactéria. A bactéria tem lá a sopinha de DNA dentro da membrana, né? Lembra do pastorete? E quando ela está sob ataque, sob estresse, um antibiótico, ela começa a estender a membrana e duplicar o material genético. De tal forma que, em vez de ela fazer, eu falo que bactéria é que nem linguiça. Você já encheram linguiça? Tem um amigo meu que faz linguiça. Ele pega aquela tripa assim, e vai pôr na linguiça lá dentro, e vai dando os clampos, né, cortando assim. A bactéria faz isso, ela estica a membrana, chega num ponto, se ela for duplicar, ela cria uma proteína que vem e faz aquele clamp no meio e formam 2 células. Só que ela pode suprimir, lembra que ela pode mudar os genes? Se ela está percebendo que ela não está bem, ela forma, mas não forma aquele clamp. Então, ela fica com várias cópias do material genético dentro da membrana, então, se ela perder um pedaço, ela ainda consegue sobreviver. Isso que eu falo que a bactéria é esperta, gente. Tá? Então, essa plasticidade morfológica serve para ajudar. Mas, assim como a gente, alguns poucos antigos, 2 ou 3 na literatura, tinham visto bactérias longas dentro do biofilme. Então, a gente ficou lá dando traça a bola. Como é que a gente pode estudar isso? Falei, puxa vida, se a gente conseguisse controlar onde a bactéria fica, a gente conseguia ver se a bactéria está procurando cluster ou não. Nós tentamos, acho que mais de um ano, tentar fazer um perfil bioquímico, ou seja, com substâncias que ajudam a aderir ou não. Com litografia, não deu certo. Aí, como a gente já tinha crescido a bactéria em tudo que vocês possam imaginar, nós resolvemos fazer uma abordagem menos canônica. Aí o Singo veio da Índia também para ajudar, o Adriano trabalhou nisso, e a gente fez um padrão em disquinhos de ouro em cima de vidro. Por que ouro? Porque ela adora mercado. Você pode estar lá, vamos lá. Então, o que a gente via? Aqui é o metal, tem bactéria. No vidro, não tem nada. Metal, tem bactéria, no vidro não tem nada. Por um certo tempo, chega uma hora que ela começa a entrar no vidro. Então, a gente fez vários padrões micrométricos para ver se vocês veem que a bactéria começa a nuclear sempre em cima do ouro. Tá? E aí, vocês veem as bactérias elongadas aparecendo aqui. Então, se a gente pega essas imagens de fluorescência, que são mais rápidas de a gente fazer, e começa a analisar, o que a gente vê. Aí, o que a gente fez? Variou, nós escolhemos o círculo, que era melhor, variamos o tamanho do círculo, a distância entre ciclos e o tempo que a gente deixava a bactéria crescer. Então, por exemplo, se eu deixasse pouco tempo, 6 horas, um espaçamento um pouco maior que o tamanho da bactéria, eu vejo a população de células com o tamanho de 3,7, que está entre os 3 e 5 microns que ela deve ter. É o tamanho normal dela. Mas aparece um cutuquinho aqui nesse histograma, aqui com 10 microns, que é um espaçamento entre os discos. Se eu vou para um espaçamento maior, com o mesmo tempo, a mesma coisa acontece
Se eu vou para mais tempo, eu vejo essa população crescendo e essa população, terceira população surgindo. Se eu vou para 14 micras com mais tempo, eu vejo 3 e mais um pouquinho aqui, tá? Então, essa filamentação, aparentemente, está dependendo da distância entre os círculos, tá? E do tempo de crescimento. Então, essa célula filamentada está ajudando a conectar os clusters. Por que ela quer conectar os clusters? Porque ela pode formar o biofilme mais rápido. E ela pode também cobrir a superfície entre os clusters do EPS, que ajuda a fixar a bactéria. Para ela é muito bom. Tá, como é que a gente prova isso? Nós tentamos, eu lembro que eu escrevi até para a Gabriela, perguntando como é que a gente olha para um software para achar esses trequinhos aqui, né? Conectando aqui. Foi tudo na mão mesmo, gente. A pandemia foi uma beleza. O Silvio, coitado, fez isso. Então, isso aqui é um biofilme formado a partir de 4 clusters e a gente mapeou as conexões em várias dezenas de imagens e vimos o quê? Que quando eu tenho menores espaçamentos e um tempo mais longo, aqui é 18 horas, eu tenho mais células interconectadas, filamentadas, e eu tenho mais clusters interconectados. Se eu vou para 14 micros, eu tenho menos, tá? Então, aparentemente, sim, a densidade de células e está tudo fazendo. Agora, qual a razão disso? Ah, beleza, eu vi que depende. E é só what, tá? Então, aí eu tenho que explicar mais uma coisinha, que é o chamado quorum sensing, tá? Estou falando que as bactérias são super espertas. Eu aprendi a admirar as bactérias. As bactérias, elas têm sensores para poder fazer aquela modulação de genes. E um dos mecanismos ela emite ela produz uma certa molécula. Então, se ela está sozinha no ambiente, essa molécula vai se difundindo e ela não detecta nada. Ora, se tem mais gente em volta, quando ela libera aquela molécula, o que acontece? A concentração começa a crescer. E ela fala, oi, eu não estou mais sozinha. Tá? E muda a expressão gênica para, por exemplo, mudar a composição do EPS e formar a matriz. Tá? E isso pode ser feito com uma espécie só, ou pode ser entre espécies. As placas bacterianas são desse tipo, tem vários tipos de bactérias lá. Então, a gente fez essa análise como? Aí entra o problema. Na Xylella, a gente não sabe que moléculas são essas. Tem alguns artigos que identificam, mas para espécies de Xylella que afetam outras plantas, que não os citros, não a laranja. Então, conversando com os biólogos, veio uma ideia. Vamos fazer uma solução carregada de Xylella e a gente tira o sobrenadante. Ou seja, se ela está produzindo aquelas moléculas, essa molécula vai estar em concentração alta nessa solução. Aí a gente fez nosso experimento, no meio do caminho a gente pingou lá aquela solução carregada das moléculas que eu não sei que são, tá? E o que a gente vê é que quando o sobrenadante é colocado, o número de clusters interconectados cresce. Então, aparentemente, o que o nosso experimento mostra é que existe a nucleação dos clusters e, a partir do momento em que ela começa a criar essa zona com diferentes concentrações dessa molécula, que se chama na literatura DSF, de Diffusible Signal Factor, eu começo a mandar essa sinalização para ela se alongar e achar, achar uma amiguinha, acha o cluster do lado. Então, esses são trabalhos que a gente fez. Eu vou finalizar, Patrícia, sei que eu estou estourando o tempo, mas o que eu quero mostrar aqui? A gente partiu lá de conhecimento de nanomateriais que a gente tinha de microscopia, achando um processo biológico que eu particularmente sou interessada, eu sei que vocês devem estar tudo saco cheio já, mas desculpa a palavra, mas eu acho super legal. Entendemos os processos de adesão celular e formação do filme. Entendemos um pouco do papel das células filamentosas, tá? E a formação da estrutura. Por que a gente sempre faz tudo isso? Porque, na verdade, a gente quer achar alvos para tratamento. Não sei se vocês sabem, mas nós temos um problema. As bactérias são resistentes, cada vez mais resistentes a antibióticos. Né? Não sei se você lembra, minha mãe é antes da penicilina. Você não é antes da penicilina, né? Porque ela não é tão velha. Mas ela vivia no Brasil, ela nasceu em 1940, e a penicilina só apareceu no Brasil depois da Segunda Guerra, quando ela era criança. Tinha que ter geladeira, ninguém tinha geladeira para guardar. Meu avô era enfermeiro, então ele conseguia trazer.
E depois disso, surgiram várias classes de antibióticos que conseguem acabar com as bactérias. Só que as bactérias, outro mecanismo delas é que elas fundem a membrana e trocam o material genético. Então, um gene de resistência de uma célula pode passar para outra que não tinha esse gene de resistência e ela se torna cada vez. Aí ela forma um biofilme de bactérias resistentes e nada que acabe com aquilo. Tem vários, se vocês quiserem olhar, a Bonnie Bassler em Princeton, por exemplo, que ela trabalha inclusive com um físico, que é o Ned Limbrick, eles estão estudando justamente aqueles DSFs para usar como alvos, para interferir, para a bactéria não formar o biofilme, aniquilando aquele DSF para a bactéria não saber que está com mais gente em volta. Tá? Bom, o que eu queria só dizer? Mais um acaso na ciência, na minha vida. Quando a gente publicou, no ano passado, aquele artigo lá com N-acetilcisteína, da tese da Alderiane, eu recebi um e-mail de uma pessoa chamada Breno Leite. Lembra daquele corte da chilena que eu mostrei? Ele viu o artigo. E no artigo a gente aponta para um modelo especulativo que ele tinha na época. E aí eu descobri que o Breno, eu falei que são os maníacos pela chilena, ele trabalhou no Brasil, ele fez doutorado aqui, ele chegou a ser contratado no ID, na Unicamp, mas nessa época ele tinha ido para a Flórida, e aí ele e a mulher resolveram ficar na Flórida. Ele trabalhou na Universidade da Flórida, com Chilela da Lanante. Daí ele acabou, a mulher dele foi para Nova York, ele acabou indo para a empresa, trabalhou em empresa, ele estava trabalhando no departamento de Estado de Nova York, e ele aposentou. E ele escreveu para mim, Mônica, olha, vocês viram o que eu tinha visto, não sei o quê. E a gente tinha uma série de dados não publicados, de estudo em como é que a bactéria adere, não adere na superfície, nessas superfícies exóticas que a gente faz. E ele tinha dados feitos no xilema da planta do grelhó, que nunca ele publicou de 10, 15 anos atrás. E os nossos dados eram assim. Então, o que a gente está tentando... Agora, o Breno agora é pesquisador, como ele aposentou nos Estados Unidos, ele é pesquisador convidado no IACHETAG, apesar de ser biólogo. Tá? Porque ele precisava de uma filiação, porque a mulher dele está trabalhando lá. O Iron, que é um doutorado, e o Duber, que está lá na Colômbia, mas continua dando pitacos, que isso é resultado da tese dele. A gente está tentando entender todos os fatores que afetam a formação do biofilme da planta. Isso tem a ver com a química do solo, a química do xilema, o uso de substâncias no solo, as propriedades físico-químicas dos vasos e a própria Xylella fastidiosa. Então, só para dar uma ideia, o que a gente quer é criar basicamente um modelo, desde a lesão inicial até a formação daquele biofilme em top xilema. E aí, nessas conversas, a gente está trabalhando junto aí faz alguns meses, via Meet, né? E o que a gente desenvolveu foi meio modificado. Conhecendo o que a gente sabe que a Xylella faz para aderir na superfície, nós criamos um meio de cultura. Esse aqui é o pedaço. É o meio que mais cresce a bactéria. Lembra que ela é lerda, fastidiosa. Então, o que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma imagem de lupa que dá para ver bastante da superfície. Cada pontinha aqui é uma célula. Aqui é o nosso meio modificado. A superfície está coberta com bactéria. Cheio de biofilme. Então, por quê? Porque a gente colocou tudo aqui, que é uma centrocadeia. E esses são íons que estão presentes no xilema e que vêm do solo. Então, qual que é a nossa expectativa? Criar tratamento da infecção da planta por meio de fertilizantes. Tirando o cápsula para aderir ou colocando. Isso depende do pH, isso depende de presença de valência, por aí fora. Então, para finalizar isso aqui, a história já ficou bem longa. O Rio está aqui, eu gosto de fazer propaganda no trabalho, mas é mais dele que meu. Qual que é a perspectiva futura? A gente está entendendo a interação do micro-organismo que afeta plantas. Né? Eu falei, eu não quero salmonela no meu laboratório, porque lá na FE, a professora que eu conheço já pegou salmonela 4 vezes. Tá? Não é comigo. Né? Mas plantas são importantes no contexto que a gente vive no planeta. Por quê? Porque as plantas são a base da alimentação dos animais. Nossa, e dos animais que a gente come, né? Então, com a emergência climática, a gente estava falando com a Alessandra, lá no Instituto Agronômico, por exemplo, as plantas, a variação de temperatura é tal que, assim, por exemplo, o ciclo aumenta a temperatura, chove, resfria, aumenta a temperatura, chove, resfria. Como a mudança do padrão de chuvas
a temperatura não cai o suficiente. Então, o caule das plantas queima. E a planta está assim, ó. E aí esquece, não vai produzir mais nada. Mesmo que a raiz e as folhas estejam ok. Então, hoje no mundo se tem uma necessidade de entender o que acontece com as plantas. Esse aqui, por exemplo, é um eletrodo em cima de uma folha, lá no Instituto Fraunhofer, na Alemanha. E uma outra coisa que eu acho interessante, aí entra a Patrícia, que está sendo ali atrás, é a interação dos micro-organismos, do solo com a planta. Então, o que a gente está tentando fazer é criar uma plataforma. Patrícia é doida, se você para pegar uma professora velha, criar uma plataforma, por exemplo, usando biofilmes impressos de bactérias, para controlar o que tem no meu solo e ver como ela interage com a planta. Tá? Então, aqui a gente conseguiu trazer 2 empresas, a Criotech, ela faz pontos quânticos de carbono funcionalizados, hormônios que a planta usa. E uma das perguntas que o Marcelo, que é professor na UNB, também fez para a gente, foi assim, eu não sei por que eu coloco um pouquinho desse fertilizante para o spray e as plantas todas produzem igual. Falou, não tem fertilizante suficiente ali para dar esse... Então, ele não sabe exatamente o que está acontecendo com isso. Ele sabe que a empresa dele está indo bem para caramba, porque as plantas estão produzindo mais. É 30%, 40% de mudança na produção da planta, da mesma planta. Tá? Então, ele mostra uma imagem de café normal, os grãozinhos de café estão um de cada cor, vermelho, verde, meio vermelho, verde, vermelho, os deles estão tudo da mesma cor. Tá? Então, são maneiras de interferir com a produção da planta, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. E uma das coisas que tem tudo a ver é a sinalização das raízes. Por exemplo, tem artigos hoje mostrando que as plantas escutam. Elas se comunicam por sons, escutam os sons. Então, tem muita coisa surgindo na literatura, porque as plantas eram desprezadas. Mas acontece que a gente precisa das plantas para comer. Tá? Então, isso é o que a gente está tentando fazer agora. E, finalmente, aqui eu quero só passar rapidamente aqui o slide com os nomes das pessoas, mas eu já falei as principais. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você levar para casa, é que isso aqui é o GART que usa, eu roubei dele, tá? Não importa quantos recursos vocês têm que saber usar. Porque você pode ter uma escada, 10 escadas, mas se você não souber usar a escada, você não vai conseguir nem olhar do outro lado do muro. Por isso que a gente ficou mudando de microscopia, mudando de tipo de análise, criando experimentos para entender. E 3 coisas fundamentais. O conhecimento científico é construído. Por isso que eu falei, olha, comecei lá em 2010, publiquei meia dúzia de papers, mas a gente aprendeu muita coisa. E várias pessoas se formaram nesse processo. Infelizmente, algumas delas não estão aqui no Brasil porque não conseguiram oportunidade de emprego, mas lá na Europa, nos Estados Unidos, eles estão muito bem, obrigado. A continuidade da pesquisa, a pesquisa tem essa continuidade, porque cada pesquisa gera novas perguntas. Essas perguntas, para serem respondidas, precisam se basear naquela pesquisa anterior. Se a pesquisa anterior faz 10 anos, as pessoas foram embora, não publicaram os resultados, você tem que começar tudo de novo. Tá? E para fazer essa continuidade, a gente precisa de financiamento para que isso aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente aí fora, em alguns lugares, que fala assim, não, vamos cortar o financiamento para a ciência, porque é como se fosse uma ponte. Tá? A gente não constrói a ponte hoje, a gente constrói a ponte daqui a 5 anos. A ponte não vai ter a ponte, não vai ter o local, não vai ter as pessoas, não vai ter nada. Porque não vai sobrar nada desse conhecimento. Tá? Nem tudo é publicado, nem tudo. Muita coisa às vezes está na mão. A Aldeliane conseguia colocar a célula ali dentro do focal com a bactéria, tirar um meio e colocar outro. Eu não sei fazer isso. Tá? E a outra coisa é que diversidade importa. Eu tentei mostrar aqui, eu trouxe gente com formação em áreas diferentes, porque a gente está numa área interdisciplinar. Mas mesmo na física, a Patrícia está aqui, ela depende dos aceleradores gigantes lá para fazer a física dela. Se não tiver os engenheiros fazendo, que sabem fazer os detetores, ela não vai medir nada. Tá? Então, a diversidade importa em todos os aspectos. E a diversidade tem a ver com as experiências pessoais, não só com o conhecimento técnico. Tá? Eu sempre falo que um exemplo de diversidade é olhar o banheiro do shopping. Você já viu? Eu não faz tempo que eu não vou no cinema, mas você sai do cinema, tem um bando de mulher intocada dentro do banheiro e um bando de homens esperando as mulheres saírem. Quem deve ir ao banheiro? Um homem ou uma mulher? Tá? Então é isso, gente. Eu espero que não tenha acontecido demais vocês. Deixa aqui ver os agradecimentos e a fotinho, a imagem do Uber das chilenas aqui fazendo careta. Tá? Obrigada.
Super, super, super legal. Gente, perguntas. Estamos aqui abertos, oportunidade única. Sim. Ah, pera, eu tenho um recado. Falar, mas... Aqui, ó, eu esqueci. Não sai não. Peraí, é importante, só esse aviso. É que eu esqueci de perguntar antes da palestra começar, que essa palestra ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada no Atirar Play. Então, se você for fazer uma pergunta agora, saiba que você está autorizando o uso da sua imagem. Desculpa, eu devia ter começado Da voz, na verdade, né? a voz também, né? Tá bom? Então, A imagem não vai aparecer, só a se voz. você ainda quiser fazer perguntas, por favor. Você tem que perguntar quem é de fora. E quem que não é do IHW? Tá bom. Legal, gente. Obrigada. Obrigada pela... Não é perguntas. Pode ir embora, gente. Obrigada. Parei, né? Vamos lá, gente. Não? Eu tenho várias. Tem uma aqui que você Boa noite. Você pode montar no slide do DFS? Tudo bem? Yes. Isso, DFS, desculpa. Se for biólogo, não faz pergunta difícil, que eu não sei, tá? Tem curso de verdade ADN. Isso, esse mesmo. Eu não sei se eu perdi você explicando, mas, por exemplo, ali na primeira coluna, o segundo círculo, por que a fragmentação está formando Aqui? isso? Está formando para cá e não para cá. Eu acho que você explicou, mas eu perdi. Por que ela está formando para cá e não para cá? Não para baixo, que são as mais próximas. Né? Porque ela é aleatória. Então, basicamente, assim, o que a gente viu no nosso experimento é que ela forma, o sinal é para ela elongar. Tem um artigo na Science, que quando a gente estava começando a ver esse tipo de coisa, eu comecei a fuçar na literatura para ver se eu acho, porque eu via bactérias elongadas. Aí eu falei, vou contar os detalhes da coisa. Eu falei com a Alessandra, e falei assim, Alessandra, estou vendo umas bactérias longas para caramba aqui. Ela não tem o sinal da intersecção. Você consegue ver na fluorescência quando é um monte de bactéria. Você consegue ver que é uma bactéria única. Ela falou assim, isso aí deve estar errado. Não, falou que era fungo. Daí era fungo. Bom, eu descobri que um monte de biólogo jogou a amostra fora porque tinha essas bactérias elongadas e achavam que era fungo. Isso foi bem errado. Bom, aí eu entrei na literatura, comecei a fuçar e achei essa tal de filamentação, mas nesse contexto de sobrevivência. Falei, Alessandra, tem uma tal de filamentação aqui que eu estou vendo você. É verdade, mas a filamentação não é aí o caso, porque aí está cheio de nutriente, ela não está sob ataque, não está nada, então não é a filamentação. Mas existe um processo chamado filamentação. Beleza. E aí, eu comecei a fuçar na literatura de microbiologia, e achei uma Science, que é uma coisa assim, com poucas células também, em que eles tinham os vídeos no material suplementar de Vibrio cólera, a bactéria que causa cólera, formando biofilmes, os clusters. E na bactéria selvagem, eles simultâneos também. A bactéria selvagem, no final do vídeo, eu vi as bactérias elongadas saindo. E elas saem e ficam assim, eu não consegui fazer essa medida, mas elas ficam assim meio que numa antena. E elas conseguem chegar e achar algum vizinho. E aí elas se ligam, tá? Mas nós não vimos nada que diga, ela sai para cá, porque aqui é o menor caminho, que seria o físico pensando, né? A trajetória, menor energia e tal. Não, elas simplesmente se lançam e começam a procurar alguma outra, provavelmente, zona em que o DSF está aumentado para se fixar, tá? Esse é o nosso modelinho aí básico. Eu pulei muita coisa, desculpa. Mas tudo bem, obrigado. Mais perguntas, pessoal? E que povo mais... Tem uma live que... Boa noite. Boa noite. Eu queria entender por que a bactéria prefere ouro ao invés do líquido. Isso é uma pergunta que... deixa eu só te falar. Você sabe qual foi a pergunta que a Alessandra fez, que eu levei 5 anos para responder? Ela tinha microscopia eletrônica de vários biofilmes, de 5 até 35 dias. A gente estava trabalhando com um dia, horas aqui, né? Aí ela se colocando assim, tem algo errado aqui nessas imagens. Porque as bactérias de 30 e 35 dias, eu estou vendo bactéria em pé. E deve estar errado isso aqui. Porque
Aí já é um outro conceito do biólogo. O biólogo ele trabalha muito, se tem um modelo, ele força os dados para estar dentro do modelo. Tá? Não é pejorativo, é que eles trabalham em sistemas muito complicados. E eu não entendi, eu só fui entender quando eu descobri que a bactéria aderia em pé. Então, ela estava vendo as bactérias da base do biofilme, que elas estão em pé, elas continuam em pé. Né? Então, foi isso que eu levei 5 anos para descobrir, tá? Mas ela adere ao ouro, provavelmente, que ela usa elétrons para se fixar. Então, nos metais, ela tem elétrons livres que ela usa nos processos bioquímicos, porque aquelas fibras, aquelas proteínas, aqueles pelinhos que tem na membrana, elas também podem conduzir elétrons. Tá? Eu não sei a resposta, estou dizendo o que eu acho, mas a gente vê que ela adere muito melhor no ouro do que no semicondutor e muito melhor do que no dielétrico, que é o vidro, né, se você quiser. Então, ela deve usar. Como a gente sabe que ela usa íons de valentes também para se fixar, então tem tudo a ver com a carga na superfície. Obrigada. Queria agradecer a palestra, né? Ainda bem que você não ficou muito chateado. Só queria comentar, não sei se vocês conhecem o grupo GCCRC, o professor Paulo Arruda, trabalha no Interno. Lá tem uma coisa interessante, porque lá eles estão trabalhando com a questão do bioma, eles estão tentando entender o que tem ali, né? Quais são as bactérias, o que tem ali que ajuda esse controle de estresse hídrico, né? E aí vocês estão tentando entender como que a bactéria, como que é o comportamento dela. Acho que talvez aí acho que um diálogo bom, eles estão tentando entender quais bactérias tem ali, vocês estão entendendo como que essas bactérias se comportam. E pelo que dá para perceber, é que é uma conjunção desses dois fatores, né, que melhora o controle do estresse. Estão fazendo um trabalho com velozes, que é uma espécie interessante, que é de característica, eu acho, terrestre, né? E aí ela tem um comportamento que, quando tem estresse muito forte, fica sempre verde, tem um que parece na mão, mas na verdade se fala um pouco de água, que se chama ressurgente. E eles estão estudando um pouco essa eficiência para entender um pouquinho do produto. E aí tem muito a ver com esse comportamento, né? Dessa simbiose com O Paulo Arruda foi um dos precursores no estudo da Xylella, né? Naquele início lá da Xylella, tanto que ele tinha uma companhia chamada Alelix, que a Xylella ao contrário, né? Que trabalhava. Mas a gente tem eu tenho muita dificuldade, sendo física e com um pé aqui outro lá, entender biologia molecular. Tá? Biologia molecular realmente é algo muito complicado. Posso entender a bioquímica, mas a biologia molecular não. Então, a Alessandra, minha colaboradora, que é do Instituto Agronômico, também é bióloga molecular. E a gente tem que sempre ficar conversando ali. A Patrícia já foi, às vezes a gente extrapola lá, começa a usar salsicha falando das bactérias. Ela olha para a gente assim. Então, a gente aprendeu uma linguagem. Isso é um outro contexto aqui, que eu não sei se vocês estão interessados, mas é como conversar com alguém de outra área. Tá? A física ela é uma ciência muito básica. Né? A gente aprende a estrutura da matéria, a gente aprende, enfim, átomos, moléculas, e então a gente consegue muito facilmente chegar na outra área e tentar fazer as perguntas e ter as informações para a gente poder trabalhar. Isso não é muito verdade, dependendo do tipo de formação que você tem. Tá? Não estou falando de física melhor da vida, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente consegue, muitas vezes, fazer essa interrupção. Muitos das pessoas, por exemplo, o pessoal que trabalha na física médica, tem esse problema, conversar com os médicos. Então, você tem que ir lá, humildemente, deixar a sua arrogância de físico de lado. Eu não tenho, mas eu não sou física. Mas tem físicos que acham que sabem tudo, porque sabem os modelos básicos. Então, isso é simples. Nossa, quantas vezes eu escutei, isso é simples, colegas físicos. E não é nada simples, somente nessas fronteiras interdisciplinares. Então, você tem que começar com o respeito pelo interlocutor. Tá? Então, é um aprendizado contínuo. E por isso que eu trabalhei tanto tempo com a Alessandra. Antes disso, eu trabalhei com a Nete Pereira de Souza, que também trabalhava que foi a Nete que me apresentou a Alessandra. Que a Nete é a esposa do professor aqui do lugar. Tá? Mas eu vou olhar assim. É que a gente também não consegue fazer tudo. E uma das coisas que a gente tenta fazer é algo que os biólogos não fazem. Né? A Patrícia está lá tentando criar filmes impressos com bactérias, com diferentes bactérias. Ela quer estudar o feijão, como é que chama? Curto. Que é uma bactéria que tem um antagonista natural. Então, a gente pode fazer uma combinação
criando um solo artificial para estudar, e a gente pegou o feijão, primeiro, porque é uma bactéria que está ressurgindo na cultura do feijão, está impactando a cultura do feijão, e o feijão cresce rápido, enquanto que essa bactéria da laranja leva meses para você conseguir fazer alguma coisa, se você for olhar a planta. E na escala de tempo que a gente tem no laboratório não dá certo. Então, várias das opções que a gente faz de estudo são limitadas por esses fatores externos, entendeu? Tá? Mais perguntas? Vira pra frente. Passa um tempo. É que eu gosto sempre. Eu faço. Sai do medo. Olá, professora. Obrigado pela palestra. Eu sou aluno ingressante, né, e eu tenho uma pergunta que, de repente, para os outros pode ser um tanto básica, né, mas eu gostaria de perguntar especificamente para você, por causa que você mostra na sua pesquisa que teve muita auxílio internacional, digamos assim, tipo de alunos de diferentes países ou que trabalharam em diferentes países, né? Eu gostaria de saber se isso auxilia de alguma forma em perspectivas diferentes quanto ao mesmo assunto, né? Principalmente por causa que você disse da defasagem que ocorre nas culturas de alguns laboratórios no Brasil, que você tem que levar de um lugar para outro, um laboratório para outro, e você disse que em alguns outros países não tem, né? Queria saber se isso também auxilia de alguma forma para pesquisa. É bom você trazer pessoas de diferentes lugares, culturas, informações. Somente informações de quem tinha biólogo, ou o Jacobo, que eu não gostei do trabalho dele, ele era um mexicano, engenheiro químico, que foi para Madrid fazer doutorado em materiais avançados. E na época que o Brasil era atrativo, isso é 2012, antes do colapso, ele voltou, ele procurou um postdoc aqui e trabalhou aqui. Aí eu fiz um projeto com engenharia química justamente por causa da formação dele. Então, é sempre interessante, por exemplo, é bom que os alunos falarem inglês no grupo, se força a falar inglês, que é a língua internacional de ciência, não tem jeito. Mas, principalmente, por exemplo, o pessoal que veio da Índia, não era, a Índia é mais ou menos que nem aqui, tá? Não é uma coisa tão diferente assim. Eu lembro que eu entrei numa sala limpa, sala limpa é aquele lugar que vocês veem o pessoal de coisa branca, de Tyvek, para não pegar pó, porque o centro de controle estava lá fazendo circuito eletrônico. Eu entrei numa sala limpa do Instituto de Tecnologia de Mumbai. Primeiro, eu tinha que tirar o sapato e entrar com o pé descalço, no caso eu estava com medo de nylon. A hora que eu acabei o tour pela sala limpa, nessa condição, meu pé estava cheio de terra. A sala limpa não era sala limpa. Né? Isso faz muito tempo, as coisas lá já mudaram também. Mas, assim, é importante você ter essa diversidade em todos os sentidos, tá? Por exemplo, o Richard, que era o biólogo que fez doutorado em físico-química, o hobby dele era construir quadricóptero. Quadricóptero é aqueles drones, sabe? Com 4 hélices, assim, com câmera, ele ficava do era o hobby. Então, ele era uma pessoa com uma formação muito diferenciada, porque ele sabia engenharia, ele não sabia física, ele não sabia resolver equação diferenciada. Tá? Mas ele sabia, por exemplo, a funcionalização da superfície foi toda ela, ele que desenvolveu, ele ensinou para a gente, que a gente tinha feito já ainda muito rudimentar. Então, isso acelera, essa troca de conhecimentos acelera. E quando você pega pessoas de locais e informações diferentes, aí eu acho que é coisa, independente de ser internacional, não. Eu falei do Brasil, gente, o Brasil é um ótimo lugar para ciência. Campinas muito melhor ainda do que a gente tem em Sirius aqui, que só tem Brasil no mundo, tá? Tem na Suécia e aqui. Então, não é que eu estou falando mal do Brasil, eu só estou dizendo que é uma concepção. Por exemplo, a gente ia para o Infavic fazer medida. A Alderiane tinha uma sessão a cada 2 meses no microscópio. Por quê? Porque tem um monte de gente usando. É um microscópio que atende um monte de gente. Uma colega minha na Suécia tinha 2 microscópios desses no laboratório dela, dos alunos dela. Então, na concepção na cabeça dela, como esperar 2 meses para fazer uma medida? No entanto, tem uma vantagem. Por quê? Porque parecia uma verdadeira neura em cima dos alunos. Gente, vocês pensaram, não, você pegou um negócio, não podia faltar nada. Se faltasse nada, perdia a sessão, tinha que esperar mais 2 meses. Então, o planejamento do experimento era muito mais intenso do que os alunos lá da Suécia, lá na Índia. Porque eles sabiam valorizar o que eles tinham. Então, em geral, os nossos alunos lá fora estão muito bem. Eles são, sim, pensam em muita coisa que o pessoal não pensa. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas...
Vamos lá. Tem aqui mais duas perguntas. Eu queria te perguntar qual foi a sua opinião sobre o sistema de pesquisa brasileiro. Calma aí. O que ele dificultou na sua pesquisa e alguma coisa que ele poderia ajudar, que seria diferente de outros países. Financiamento constante, não precisa ser muito dinheiro, mas sem ter essas crises no meio que nem a gente teve. Eu estudei, como eu disse, eu sou campineira, eu só estudei em uma universidade, porque eu tinha uma universidade pública no quintal da minha casa. Né? Quintal não, porque eu morava no centro da cidade, em Barão Geraldo, naquela época era muito longe. Mas eu estudei na década de 80, tá? Formei, fui para os Estados Unidos, ficar um tempo, trabalhei num laboratório que era o centro da ciência na época. Eu tinha microscópio de transmissão, eu tinha o primeiro microscópio de força atômica do laboratório, e um dos primeiros dos Estados Unidos para mexer naquela época, era tudo com parafuso, não tinha nada disso. E cheguei aqui, quando eu fui contratada, eu podia ter ficado nos Estados Unidos para me oferecer emprego lá naquele lugar. Aí é outra coisa que entra a questão de gênero. Eu fazia parte do grupo de mulheres, do chamado Bell Labs. E eu lembro até hoje que eu fui numa reunião com o diretor do laboratório, que era um prêmio Nobel de Física, chamado Arnold Pérez, esse cara que descobriu a radiação do Big Bang. Na verdade, ele só mediu, porque ele não sabia o que era. Quem descobriu foi o cara de Princeton, que não ganhou o prêmio Nobel. Isso é como falar para um grupo de mulheres, falando assim, uma pauta de perguntas, que ele provavelmente não tinha procurado as respostas, assim, mas todo mundo sabe, perguntarem sobre a diferença de salários, né? Mas todo mundo sabe que mulher trabalha na escola. Aí você imagina 200 mulheres subindo na cadeira assim, né? E ele continuou, não, vocês têm filhos. Então, tem filhos, você trabalha menos que homens. Então, você vê lá como são as coisas, né? E isso foi uma das coisas, além de problemas de família, que eu voltei para o Brasil e vim trabalhar aqui. Aqui eu tinha microscópio óptico. Fiz um projeto com o microscópio de força atômica. Foi um dos primeiros anos também. Então, assim, se você tem uma linha de financiamento, e se você tem contato com outros centros, você consegue implantar aqui. A gente não vai ter um laboratório igual ao do Europa dos Estados Unidos do Brasil, porque nossos recursos são poucos. Mesmo quando a gente tem financiamento, nós somos um país pobre, desigual, injusto. Você colocar um monte de dinheiro aqui e deixar o pessoal passar fome, me desculpa, eu vou me sentir também, né? Então, a gente tem que usar muito bem o que a gente tem. Por isso que a gente tem as facilidades multiusuárias, por isso que a gente conecta. Vocês verem que não é só o Brasil, eu conheço a cientista da África do Sul, que é a presidente do World Academy of Sciences, trabalha com essa nova. Ela é epidemiologista da África do Sul. A epidemiologia da África do Sul é muito boa, porque, inclusive, eles tiveram um grande problema com HIV, na época da AIDS. E ela fala a mesma coisa. Ela fala assim, a gente comunica, a gente compartilha, a gente troca, a gente ajuda um ao outro, porque nós estamos fazendo ciência no país pobre. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, voltando, a gente tem que manter um mínimo de financiamento de forma que a gente não perca gerações de... Gente, para formar um doutor leva 10 anos. Eles fazem graduação. Mesmo que vocês vão para o doutorado direto, são 8 anos de investimento em física. Tá? Em outras áreas, às vezes mais. Medicina é muito mais. Se você perde esse fluxo de pessoas que estão trabalhando, nem todos vão para a academia, alguns vão ter. A Mariana, ela ficou presa no meio da pandemia, ela não teve preparo financeiro. Ela voltou para defender a tese, mas ela está no mercado financeiro. Mas ela está fazendo um trabalho dela muito mais qualificado, porque ela tem um doutorado em física. Tá? Ela está usando isso de alguma forma. Então, essa é a preocupação. Se a gente perde, não é que nem construir uma ponte. Você não pode deixar parado e depois construir a ponte de novo. Você perde uma geração de pesquisadores formados com muito custo, com muito empenho, com dinheiro público, a gente perde o carro, assim, sabe? Fica perdido. Então, se a gente conseguisse ter esse aporte, se a gente conseguir discutir, por exemplo, política de inovação, como trazer tecnologia em um país como o nosso, tem que pensar que, às vezes, a ciência tem que ser mais focada, uma parte dela tem que ser focada para aplicações que cheguem na sociedade. Tá? Tudo isso a gente tem que discutir. Isso faz parte de uma tarefa que a comunidade científica, a meu ver, não faz o suficiente. Tá? Ela, às vezes, esquece desses fatores. Eu não costumo esquecer, parte por isso que eu tento fazer uma pesquisa aplicada. Tá? Não sei se eu respondi.
Bom, teria muitas horas, né? Mas eu vou aqui abrir para a última pergunta. Colaboraria, então, comentar. Muito obrigado, foi muito inspirador, mas lembrar que a Liga dos Cílios, como foi inspirador, eu também lembrei, porque eu escrito os cílios, acabou dando o óleo. Tem o quê? O óleo, Ah, o óleo, né? que é um laboratório nível 4. Eu desconheço no mundo existe. O acelerador de partículas do lado tem um laboratório nível 4. E a gente discutindo temos recursos, saber usar. Sim, com certeza. Bom, acho que é um bom gancho para a gente finalizar aqui. Excelente discussão. Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo. Pela paciência, estejam convidados toda a última sexta-feira do mês. Já pode espalhar na agenda. E é isso aí, até a próxima. Obrigado.